Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje eu vou falar para vocês sobre mitos familiares, o que são e como funcionam. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para que vocês não percam as próximas notificações dos próximos vídeos. Quando a gente nasce numa família, a gente nasce numa história já começada. Apesar da gente ter a sensação e a impressão que tudo começa ali, na verdade a gente chega meio que o bonde já tá andando. Então já começa com algo, a gente já entra no trilho, né? O trem já tá no meio do caminho, a gente chega. E a gente chega com a história já começada, que começou há séculos atrás. Tem algumas histórias que a gente sabe, tem algumas histórias que a gente sabe incompletas, outras histórias que a gente sabe remendadas e outras histórias que a gente sequer sabe. Mas quem é que sabe? Os não ditos, nosso corpo, as memórias implícitas, nossos comportamentos que são explícitos, mas a gente muitas vezes não sabe nem de onde vem. Então, é essa memória, é essa história que é contada. É essa história que nos é contada sem ser diretamente e que a gente vai contar efetivamente no mundo pelas nossas ações. E no meio da família é o lugar onde a gente pode se sentir pertencendo, onde a gente cria esse vínculo, a gente cria essa história e é onde a gente pode se manifestar enquanto indivíduo também. Então, existem várias leis que pertencem àquela dinâmica familiar. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre os mitos. Os mitos são sistemas de crenças, são lógicas e estruturas que são passadas de gerações e ele tem uma função muito importante, que é a coesão da família, a coesão daquele grupo, protege aquele grupo, cria uma identidade, cria uma personalidade, cria uma personificação. Então, a gente vai identificando aquela família por determinados traços, por determinadas histórias. E para isso, os personagens, eles vão ocupando funções, eles vão ocupando cargos, vão ocupando lugares e vão sendo percebidos através de decisões, de escolhas, escolhas profissionais, escolhas afetivas, escolhas amorosas. A gente vai contando essa história através da maneira como a gente vai interagindo no mundo. E o que vai fazer de diferença? Algumas pessoas terão essas vozes mais presentes, mais fortes, mais assim, em quantidade, intensidade, muitas vozes, e isso tudo vai compondo aquela pessoa e vai fazendo com que ela vá reproduzindo aquela história. E essa interferência, ela tá dentro do meio social, do meio cultural. Esses mitos têm a ver com essa inserção que o indivíduo também está localizado. Tem a ver com a história geográfica também, e cultural, e social, e a interseção das famílias, afinal de contas, vem dentro de uma história do pai, uma história da mãe, e constrói uma terceira história. E mesclando essas culturas, pegando de forma mais definida, que fica mais claro, né? Pegando um pai de um país, uma mãe de um outro país, nascendo em um outro país, se cria uma interculturalização, interculturalidade, uma interculturalidade, uma interseção. E aí vai pesando o que cada um tem na sua história. E esse mito vai se construindo. Mitos de proteção e mitos de evitar que aquela família seja destruída. Seja destruída, que ela deixe de existir, né? Que ela seja misturada a outras famílias, às outras histórias. Aquele mito, ele é organizador. Ele forma uma identidade, um corpo, uma história, vai ganhando força. Ele define papéis, lugares. Então, a gente pode observar a característica das famílias, de famílias mais femininas, onde
Existem mulheres mais fortes, que têm projeções. Existem famílias mais masculinas, onde os homens ocupam um lugar de destaque. E aí a gente vai observando determinadas características. A gente vai observando determinado perfil de pessoas daquela família, que umas são ditas doentes, né? São pessoas de saúde fraca, outras de pessoas de saúde mais forte, né? Então a gente escuta, não, fulano pode comer até caco de vidro, pode comer qualquer coisa que ele consegue, que ele não fica doente. Ah, fulano nunca fica doente, pode acontecer o que for que ele não fica doente. Outros não, outros qualquer ventinho fica doente. Se a gente olha o genograma daquela família, a gente vai observar padrões de comportamento que se repetem, mitos que se repetem. E que aquela pessoa está ocupando só aquele lugar. E que o quanto que aquilo é regulador para aquela família. Então, aquele mito, ele protege a família dessa inserção, dessa mistura com o grupo. E quando a gente vai atender um paciente no consultório, a gente precisa entender o lugar e a função desse mito. A gente precisa entender que esse mito, que aquele lugar que aquela pessoa está ocupando, tem um lugar de lealdade, né? Então, até a lealdade ela pode estar relacionada, por exemplo, a uma história de fracasso. Determinada pessoa nunca pode ter sucesso. Pode acontecer isso. E aí, se ela tem sucesso, o que acontece com ela? Pode ser que ela não consiga sustentar aquilo. Por exemplo, uma pessoa consegue financeiramente ganhar mais dinheiro do que aquele núcleo familiar. Só que o que acontece com ela por lealdade familiar? Ela não consegue guardar, ela não consegue reter aquele dinheiro. Então, por mais que ela ganhe, ela sempre vai desperdiçando, ela vai sempre perdendo aquele dinheiro, porque ela precisa ficar naquele lugar financeiro daquela família. Então, ela fica, por lealdade familiar, ela fica presa naquela história, naquele lugar, naquele papel. Então, é necessário que a gente olhe para aquela função organizadora que aquela família tem, para que se a gente trabalhar aquele vínculo, quais são as perdas que aquele paciente vai ter? Quais são as perdas que aquela pessoa vai ter? E precisa ficar atenta, porque às vezes não é consciente isso, né? É algo que está dentro da memória, está lá na memória como um trilho, né? Como um regulador. Então, para tirar aquela pessoa daquele lugar, ela vai acabar perdendo muito, né? Ela tem uma perda, uma traição familiar e ela pode se sentir muito desorganizada, muito sozinha, muito desamparada. E esse lugar da solidão, de desamparo, né? Quando existe esse lugar de traição familiar, leva a pessoa para o limbo, para um vazio. Então, é necessário que a gente entenda essa dinâmica, porque senão vai ficar patinando na sessão. E aquela pessoa, ela não quer realmente se libertar daquilo, não quer, entre aspas, por lealdade familiar. Então, ela vai ocupando esses lugares que está dado na família. Está dado na família antes dela nascer. Quando alguém nasce, ele já vem com uma expectativa. Às vezes vem até ocupando o lugar de alguém, de algum falecido, de algum avô que faleceu, né? Vem ocupando o lugar de um filho que não nasceu. Então ele já vem preenchendo essa história. E se ele for romper com aquilo, ele pode entrar num vazio grande, num limbo e não entender por quê, numa depressão, sem entender por quê, sem justificativa aparente. Então quando se tiver com uma situação de uma depressão, por exemplo, sem aparente justificativa que não faça sentido, provavelmente está vinculada a esse núcleo familiar, a essa história familiar, esses mitos, a esses não ditos. É como se fosse assim, um idioma que vai fazendo a comunicação e costurando as gerações entre si, vai criando essa linhagem. Então a gente precisa ter muito respeito para o lugar dos mitos familiares, porque eles têm um objetivo, que é a coesão daquela família, a proteção, é o sentido de pertencimento, é o que dá sentido àquela família ser quem ela é, a que dá um corpo para ela. Então, quando a gente tiver com alguns sintomas, algumas características, alguns comportamentos que não fazem sentido para a história da pessoa, vamos ficar atento que pode ter relação com os mitos familiares. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo. Até o próximo!